Olá, eu sou a Geisa Marcela Perdigão, sou enfermeira obstetra, professora universitária e também sou pesquisadora na área de amamentação de prematuros. Estou aqui para apresentar a você, profissional da saúde que trabalha em uma unidade neonatal, o fluxograma de manejo clínico para o aleitamento materno do recém-nascido prematuro. Este instrumento foi elaborado durante minha dissertação de mestrado, sendo validado em sua aparência e conteúdo por 27 profissionais de saúde de 9 estados brasileiros, todos atuantes no manejo do aleitamento materno com recém-nascido prematuro. Posteriormente, durante a minha tese de doutorado, validamos a sua aplicabilidade, buscando avaliar o seu efeito na tomada de decisão de profissionais de saúde sobre o manejo clínico do aleitamento materno em recém-nascido prematuro. Hoje, eu estou aqui para apresentá-lo com a certeza de que ele irá contribuir valiosamente para essa prática tão complexa que é o manejo do aleitamento materno do prematuro. Você, profissional da saúde, irá sistematicamente seguir de forma segura e de qualidade essa assistência respaldado em diretrizes clínicas, baseado em evidências, e assim incentivar a prática da amamentação de maneira precoce. Este fluxograma também pode ser utilizado em situações de dificuldade para o manejo do recém-nascido a termo. Quanto mais você utilizar este fluxograma, maiores as chances de obter o sucesso do aleitamento materno exclusivo. Então vamos começar? Então este é o fluxograma de manejo clínico para o aleitamento materno do recém-nascido prematuro. Ele contempla ações de avaliação, diagnóstico e tomada de decisão referente ao manejo clínico do aleitamento materno para o prematuro. Nele segue alguns significados em sua estrutura. Sua composição visual obedece a duas cores principais: verde à direita, para as ações corretas, e vermelho à esquerda, para as ações a serem corrigidas. O círculo indica o início e o fim do fluxo. Os losangos representam as necessidades de avaliação. Os retângulos indicam as possibilidades de conduta. Os círculos alongados indicam as possibilidades diagnósticas. Ele também foi elaborado apresentando 5 dimensões a serem avaliadas, sendo o início do aleitamento materno, a avaliação da mamada, a avaliação da evolução ponderal, a avaliação da produção láctea e o acompanhamento do aleitamento materno exclusivo. Então, o fluxograma começa pelo início do aleitamento materno, o qual será avaliado se o recém-nascido tem condições de sugar. As diretrizes mostram que a capacidade do recém-nascido prematuro iniciar a amamentação não depende unicamente da sua idade gestacional ou do seu peso. Recomenda-se que para o início do estímulo à sucção, deve-se considerar alguns aspectos importantes, como a estabilidade fisiológica, o vínculo entre mãe e bebê e o posicionamento adequado de ambos. A estabilidade do bebê significa ausência de sinais de insuficiência respiratória aguda, de apneia grave, dessaturações frequentes e bradicardia. Se o recém-nascido prematuro não apresentar condições de sugar, você profissional poderá trabalhar com 3 possibilidades de conduta, sendo elas o estímulo e massagem precoce das mamas, a extração de leite frequente e a posição canguru. Para a estratégia de estímulo e massagem precoce das mamas, você, profissional, irá auxiliar a mãe no estabelecimento do aleitamento materno até o momento em que o seu bebê apresentar condições de sugar pela primeira vez. Já na extração de leite frequente, esse é um processo de extrair o leite das mamas, que pode ser feita manualmente ou com auxílio de ordenhadeiras manuais ou elétrica. A extração de leite ela é indicada como uma estratégia de simulação do estímulo fisiológico da lactação,
o qual também auxilia no estabelecimento do aleitamento materno até o momento em que o prematuro apresentar condições de sugar, permitindo assim uma produção mais duradoura com quantidade de leite materno suficiente às necessidades do recém-nascido. A mãe desse prematuro deve ser orientada a iniciar o estímulo e massagem das mamas, bem como a extração de leite preferencialmente até 6 horas após o parto, pois nesse período o nível do hormônio prolactina apresenta-se alto, concentrando na primeira meia hora após o parto e depois diminuindo gradativamente. Se a extração não puder ser iniciada antes das 6 horas, a mãe deve ser orientada a fazê-lo assim que possível, para aproveitar os picos de prolactina e ocitocina e estabelecer um bom fluxo de leite. As mães que são incentivadas a iniciar a extração logo após o nascimento do bebê apresentam maior sucesso no tempo de duração da amamentação, conseguindo estabelecer um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Sugere uma extração frequente, similar ao número de mamadas diárias do recém-nascido, ou seja, realizada no mínimo 5 vezes ou mais durante o dia. Assim, o organismo consegue estabelecer uma boa produção láctea sem a sucção do prematuro. Em relação ao tempo ideal de duração da extração, não se tem uma recomendação específica, pois depende do tipo de extração, seja ela manual ou elétrica, e a quantidade de leite que essa mãe tem. Em média, os estudos sugerem entre 10 a 30 minutos, ou até a mama esgotar, ou seja, não sair mais leite ou apenas gotas esporádicas. A extração pode ser realizada tanto manual quanto mecânica. A extração manual pode ser mais adequada nos primeiros dias do nascimento, quando a descida do leite ainda está em fase inicial, e a extração elétrica pode ser mais eficaz quando há um aumento do volume de leite. A ausência ou atraso na estimulação da mama nos primeiros dias após o parto pode resultar em baixa produção láctea e, consequentemente, a interrupção precoce do aleitamento materno. Para a estratégia de posição canguru, o qual é o contato pele a pele, também conhecido como método canguru, é uma estratégia para auxiliar no sucesso da amamentação do prematuro, o qual consiste em manter o recém-nascido de baixo peso apenas de fralda, na posição vertical contra o peito da mãe, do pai ou de outro familiar. O contato pele a pele com o prematuro clinicamente estável oferece um aumento estatisticamente significativo na duração do aleitamento materno até a sua alta hospitalar. Dentre as melhores evidências sobre os seus benefícios está o aumento de 4 vezes a chance do aleitamento materno exclusivo em prematuros. O contato pele a pele é muito importante para o início da sucção, pois por intermédio desse contato, o bebê prematuro ele pode sentir o cheiro, explorar as mamas e assim desenvolver algum movimento de sucção ainda que não seja nutritiva no início. É possível colocar o bebê prematuro em contato pele a pele e deixar desenvolver a sucção não nutritiva a partir de 24 semanas. Bebês prematuros são capazes de pegar, manter a pega e sugar a partir de 27 semanas e são capazes de deglutir o leite a partir de 29 semanas. E quanto mais cedo for estimulado no peito, maior a chance dele ser amamentado. Recomenda-se fazer o contato pele a pele com o prematuro de maneira precoce, contínua e prolongada. Assim, irá estimular o aleitamento materno e aumentar a produção láctea. Agora, vamos considerar que o recém-nascido ele tem condições de sugar. Sua primeira conduta será estimular o início da sucção na mama, avaliando a sua mamada. O recém-nascido apresenta uma mamada eficaz? De maneira geral, as mamadas dos bebês prematuros são diferentes das mamadas dos bebês a termo. São mais lentas, silenciosas e pouco vigorosas, longas e com engasgos frequentes, e o esvaziamento gástrico é mais lento. Muitos prematuros apresentam dificuldades no desempenho das habilidades motoras orais.
devido à imaturidade neurológica e, por consequência, apresentam alterações na mobilidade lingual, abertura inadequada da mandíbula, vedamento labial insuficiente ou diminuição das bolsas de gordura nas bochechas. Desse modo, nem sempre o bebê consegue estabelecer o ritmo e a força adequada à eficiência das mamadas nas suas primeiras experiências com o peito. A avaliação da mamada do recém-nascido prematuro deve conter algumas características, como pega, frequência respiratória, coloração da pele, regurgitação, padrão de sucção, estado de sono, reflexo de busca, duração da mamada, deglutição, postura do bebê e a postura da mãe. Nesse processo, a mãe também deve ser incluída e capacitada para essa avaliação, pois é a principal cuidadora para descrever constantemente as características da mamada do seu filho. E diante de todo esse contexto, o fluxograma também considera a avaliação da prontidão oral quando necessário, bem como a necessidade de uma avaliação da profissional fonoaudióloga em situações de dificuldades acerca do sistema estomatognático além das esperadas pela idade gestacional. Sendo assim, se após a avaliação que o recém-nascido prematuro tem condições de sugar, porém ele não apresenta uma mamada eficaz, o fluxograma, além de considerar a avaliação da prontidão oral e a avaliação da fonoaudióloga, ele também irá sugerir a avaliação de 9 das principais possibilidades de condutas a serem realizadas. Para a estratégia avaliar frequência da mamada livre demanda, nada mais é do que alimentar o bebê toda vez que ele solicitar. Recomenda-se que a amamentação aconteça sem restrições de horário e de duração da mamada. O tempo necessário para esvaziar uma mama varia para cada dupla mãe e bebê e também pode variar dependendo da fome da criança, do intervalo transcorrido desde a última mamada e do volume de leite armazenado na mama. A amamentação por livre demanda é mais natural. Tem horas que o bebê está com mais fome, tem horas que ele está com menos. Uma situação a qual pode atrapalhar a amamentação em livre demanda são os horários já pré-estabelecidos pelo lactário da liberação do leite. A amamentação em livre demanda não quer dizer oferecer o leite ao recém-nascido a cada 3 horas. Portanto, é importante que a mãe possa estar ao lado do seu prematuro, além dos horários de rotina da mamada. Ter uma rotina de mamada pode fazer com que a mãe leve junto à alta do seu prematuro uma lembrança de que a mamada em casa deva acontecer a cada 3 horas. Amamentar em livre demanda significa amamentar sempre que o bebê quiser e o quanto ele quiser, até se sentir satisfeito. Outra estratégia é a avaliação da frequência e técnica de extração de leite. Conforme já discutido esta recomendação, deve-se então checar como está fazendo, quando está fazendo, com que intervalo está sendo feito, quanto tempo tem levado para fazer esta extração e como tem feito a técnica de extração de leite. Ao lado, temos a estratégia avaliar a duração e a frequência da posição canguru. Reforço que ao realizar a posição canguru, tem-se um aumento de 4 vezes mais a chance do aleitamento materno exclusivo em prematuros. E conforme também já discutido esta recomendação, aqui é o momento de você, profissional da saúde, checar quantas vezes por semana está sendo feito o canguru, se está fazendo todos os dias, quantas vezes por dia, mais de uma vez por dia, quanto tempo costuma ficar com seu bebê no canguru. Então,
Nesse momento de avaliação, são estes os cuidados a serem avaliados. Outra possibilidade de conduta a ser avaliada é avaliar a deglutição. Amamentar o prematuro é sem dúvida um desafio. Estes bebês apresentam uma imaturidade fisiológica e neurológica além do controle inadequado da sucção, deglutição e respiração. Os bebês prematuros são capazes de pegar, manter a pega e sugar a partir de 27 semanas e são capazes de deglutir o leite a partir de 29 semanas. E quanto mais cedo for estimulado no peito, maior a chance dele ser amamentado. Lembro que as habilidades conhecidamente publicadas dizem respeito ao desenvolvimento intraútero. Esses bebês que nasceram prematuramente têm um desenvolvimento absolutamente diferente que dependem dos estímulos externos depois que eles saem do útero materno. Então, às vezes, um bebê que tem 32 semanas de idade corrigida, mas nasceu com 26 semanas, ele vai ter um amadurecimento dos reflexos das suas competências e habilidades totalmente diferente comparada a um bebê que nasceu com 32 semanas. Então, é preciso avaliar essas habilidades individualmente de acordo com a realidade de cada bebê. Aqui também pode-se considerar a avaliação da profissional fonoaudióloga nas situações em que o prematuro apresentar dificuldades acerca do sistema estomatognático, além das esperadas pela idade gestacional. Para a estratégia de avaliar complemento sonda e copo, você, profissional, deverá avaliar a necessidade ou não do prematuro ser alimentado e ou complementado por meio de uma sonda ou de um copo. Ao lado, na estratégia avaliar técnica PEG posição, você irá avaliar a posição correta para amamentar um bebê prematuro, considerando algumas características. A mãe e bebê devem estar confortáveis, deve haver um alinhamento do bebê com a mãe, ou seja, a cabeça do bebê deve estar apoiada em linha reta em direção ao corpo e de frente para o peito. O bebê deve ser levado até o peito da mãe e não o contrário. A mãe pode apoiar com a mão a mama para oferecer ao bebê, porém sem pressionar excessivamente o mamilo e a areola, para que o bebê possa abocanhar a areola corretamente. Uma outra opção é a posição em que a mãe fica sentada e apoia o corpo do recém-nascido no seu antebraço, segurando sua cabeça enquanto as pernas dele ficam sobre o braço materno, como se ela estivesse segurando uma bola de futebol americano. Também temos a opção da posição invertida. Enquanto a mãe está sentada, o recém-nascido é colocado contra o seu corpo, sendo segurado com o braço oposto ao seio que está sendo oferecido e tendo sua cabeça apoiada nas mãos maternas. E também recomendamos a posição de cavaleiro, com o recém-nascido sentado sobre a perna da mãe e com o corpo de frente para o dela, permitindo que a cabeça fique em um nível pouco superior ao da mama. A estratégia seguinte é avaliar a presença da mãe caso internado. A internação do prematuro na UTI neonatal é uma situação de crise para toda a família, principalmente para a mãe. Esse é um ambiente estranho e assustador, além de que o bebê real é diferente do imaginado e o sentimento de culpa pelos problemas do filho atuam como fatores inibidores do contato espontâneo entre pais e bebês, interferindo no processo da amamentação.
Inúmeros estudos mostram a importância da presença dos pais na unidade neonatal e a sua participação nos cuidados do prematuro hospitalizado, não só para o estabelecimento do vínculo afetivo mãe-filho, mas também para a redução do estresse causado pela hospitalização, para o preparo do seu cuidado no domicílio e também para aumentar as chances do sucesso do aleitamento materno até o 6º mês. Portanto, não há como estabelecer o aleitamento materno se o prematuro fica na UTI e a mãe em casa. Pai e mãe não devem ser considerados visitas. É desejável que permaneçam ao lado do seu filho internado. Outra possibilidade de conduta é avaliar a translactação, uma estratégia para a manutenção do aleitamento materno em prematuros, podendo aumentar a chance em até 5 vezes de manter o aleitamento materno exclusivo comparado ao uso do copo, reforçando o apoio da equipe multiprofissional de saúde. Esse método consiste em um recipiente contendo leite, de preferência o da própria mãe, colocado entre as mamas e conectado ao mamilo por meio de uma sonda. O recém-nascido, ao sugar, recebe o suplemento e continua a estimular a mama até se sentir saciado. Para que aconteça de forma segura, recomenda-se um volume previsto de 5 ml, respeitando como critérios para a interrupção a ausência de sucção por mais de 5 minutos ou a presença de sinais clínicos que interferem na estabilidade do bebê. A 9ª e última estratégia a ser avaliada quando o bebê não apresentar uma mamada eficaz é avaliar a organização do bebê. Para que o recém-nascido tenha condições de sugar, a equipe de saúde deve enfatizar aspectos do cuidado com o bebê, segundo os cuidados voltados para o seu desenvolvimento, como, por exemplo, garantir ciclos de sono adequado, diminuir os estímulos inadequados e dolorosos antes da mamada, conter o corpo do bebê alinhado e voltado para a linha média. Também deve respeitar os cuidados com o meio ambiente, proporcionando um ambiente tranquilo, sem luzes fortes e com o menor número possível de pessoas a fim de diminuir os ruídos. Portanto, todas as 9 possibilidades de condutas discutidas devem ser avaliadas em situações que o recém-nascido não apresentar uma mamada eficaz. Então, como identificar uma mamada eficaz? A amamentação é caracterizada como satisfatória quando o bebê prematuro apresenta um bom desenvolvimento físico e neurológico. Como? O bebê acorda para as mamadas, demonstra a hidratação adequada e ganha peso sem suplementação, bem como quando a mãe consegue identificar a sucção nutritiva e o ato de deglutição do bebê. Reconhecer os sinais de saciedade é uma outra competência que a mãe precisa desenvolver com apoio e orientação da equipe. O bebê está saciado quando apresenta sinais de relaxamento, como soltar espontaneamente o seio, não apresentar o reflexo de procura da mama com vigor quando estimulado, encontrar-se relaxado com as mãos abertas, braços soltos, sobrancelhas e dedos dos pés relaxados. Outra forma de avaliar se a amamentação está sendo eficaz é realizar uma monitorização nutricional do bebê prematuro, a partir da obtenção de medidas antropométricas, além de observar no dia a dia o seu crescimento e desenvolvimento. Então, nas situações em que o prematuro apresentar uma mamada eficaz, a sua próxima avaliação será se ele está ou não em aleitamento materno exclusivo.
Sabemos que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo por 6 meses e complementado até os 2 anos ou mais. Portanto, se o recém-nascido prematuro estiver em aleitamento materno exclusivo, devemos então avaliar a sua evolução ponderal. Os recém-nascidos prematuros apresentam uma perda inicial de peso maior que os recém-nascidos a termo, com recuperação do peso de nascimento em 10 a 20 dias de vida, e após essa recuperação, um ganho médio de peso de no mínimo 15 gramas por dia, o que justifica o peso dos recém-nascidos prematuros estarem abaixo do percentil 10 na curva de crescimento intrauterino ao atingirem o termo. Identificado o ganho ponderal adequado do recém-nascido prematuro, a sua próxima conduta como profissional da saúde atuante no manejo do aleitamento materno é elogiar a mãe e orientar a manter o aleitamento materno, acompanhando a mãe e o bebê em todo esse processo, avaliando assim a sua mamada, sua evolução ponderal e a produção láctea materna. Em situações de alta da unidade, mesmo com sucesso no desfecho do aleitamento materno exclusivo, na alta hospitalar de um prematuro, faz-se necessário seu acompanhamento pós-alta, pois terá como objetivo a promoção e supervisão de sua saúde, com orientações quanto à sua nutrição e o seu crescimento e desenvolvimento. Para que se consiga um resultado positivo, é importante, antes da alta hospitalar, que todas as orientações de cuidado e alimentação do recém-nascido seja realizado à família por um profissional qualificado, assim garantindo um adequado acompanhamento desse bebê. A periodicidade das consultas de puericultura vai depender de vários fatores. Alguns critérios podem nortear a necessidade de um acompanhamento mais próximo ou não. O peso não deve ser utilizado como único critério. Sugere 3 consultas na primeira semana, 2 consultas na segunda semana e 1 consulta semanal a partir da 3ª semana até que o bebê atinja 2,5 kg. Voltando para a avaliação se o prematuro encontra-se em aleitamento materno exclusivo e nas situações em que ele não estiver em aleitamento materno exclusivo, bem como ele não apresentar um ganho ponderal adequado, deve-se então avaliar a produção láctea materna. Ainda que a amamentação esteja estabelecida, o ganho ponderal pode estar prejudicado, o que pode estar associado a alguns fatores como pega incorreta, baixa produção ou alta produção láctea materna. Na avaliação da produção láctea materna, você profissional deve então avaliar se a mãe apresenta ou não uma produção láctea suficiente, bem como se apresenta uma alta produção. Nas situações em que for diagnosticado uma alta produção láctea, com baixo ganho de peso após a recuperação do peso de nascimento, será indicado a extração do leite anterior e oferta do leite posterior no peito, e, se necessário, complementar com o leite anterior. Para as situações em que a mãe apresentar uma produção láctea materna suficiente, bem como o ganho ponderal adequado desse prematuro, deve-se avaliar se ele está ou não em aleitamento materno exclusivo e seguir o acompanhamento deste prematuro. E, nas situações em que a produção láctea materna for insuficiente, você, profissional da saúde, poderá fazer várias avaliações de várias dimensões,
O fluxograma irá te direcionar às 7 principais possibilidades de condutas a serem tomadas para este manejo. Vamos então discutir cada uma delas. No que se refere à extração de leite, como já discutido esta recomendação, lembro aqui que seu início deve ser realizado preferencialmente até 6 horas após o parto. Aqui, você profissional da saúde deve checar como a mãe está fazendo a extração de leite, quando está fazendo, com que intervalo está sendo feito, quanto tempo tem levado para fazer a extração de leite e como tem feito a técnica de extração. Para a estratégia de avaliar posição canguru, lembrando que ao realizar a posição canguru tem-se um aumento de 4 vezes mais a chance do aleitamento materno exclusivo em prematuros, e também, como já discutido esta recomendação, aqui é o momento de você, profissional da saúde, checar quantas vezes por semana está sendo feito canguru, se está fazendo todos os dias, quantas vezes por dia, é mais de uma vez por dia e quanto tempo costuma ficar com seu bebê no canguru. Então, neste momento de avaliação, são estes os cuidados a serem avaliados. A estratégia seguinte apresenta a avaliação da necessidade do uso de galactogogos. Galactogogos são medicamentos ou outras substâncias que podem ajudar a iniciação, manutenção ou aumento da produção de leite materno. Entendemos que seu uso pode ser uma alternativa para ajudar a mãe que tem vontade de amamentar, porém apresenta dificuldade em relação à baixa produção láctea. A domperidona é o galactogogo com as melhores evidências de custo-benefício no uso de mães de prematuro e pode ter o significado para a mãe de um recurso extra, com a finalidade específica de ajudar a aumentar a quantidade de leite, auxiliando no processo da amamentação do prematuro. Sugere-se a possibilidade do aumento de produção láctea com o uso da domperidona em dose 30 mg por dia, divididos em doses diárias de 10 mg 3 vezes ao dia, no período de 7 a 14 dias, desde que associado à sucção ou extração frequente. Apesar das evidências científicas apontarem o efeito potencial dos galactogogos para aumentar o volume de leite ou induzir a lactação, antes de indicar esta intervenção, é necessário esgotar todas as outras formas de manutenção da produção láctea, como as recomendações não farmacológicas, como a extração, o contato pele a pele e a translactação. Ou seja, não vale indicar um galactogogo quando não há estímulo e extração frequente. Outra estratégia é avaliar semidemanda. Amamentar o bebê prematuro em resposta à sua fome, observando sinais de saciedade, ao invés de intervalos programados com volumes pré-definidos de leite, é chamado alimentação de semidemanda. Na amamentação por semidemanda, a mãe amamenta seu bebê a partir da mudança de comportamento e dos sinais apresentados por ele que indicam interesse em sugar, como a pega, por exemplo. E a amamentação termina quando o bebê para de sugar, mesmo depois de estimulado. Em seguida, é oferecida a complementação através de outro método de alimentação, sonda ou copo, conforme necessário. No entanto, para essa complementação, é necessário observar se o bebê apresenta cansado, sonolento, com tônus mais baixo, comprometendo assim seus reflexos de sucção e deglutição. Para a alimentação por semidemanda, deve-se seguir alguns critérios, tanto para a mãe quanto para o bebê.
Para o bebê, deve ter pelo menos 32 semanas, apresentar um ganho ponderal adequado, mínimo de 15 gramas dia, nos últimos 7 dias e apresentar pelo menos uma amamentação bem-sucedida nas 24 horas anteriores, com uma ingestão mínima de 10 ml. Para a mãe, verifique a presença dela na unidade por pelo menos 6 horas contínuas e apresentar uma produção láctea igual ou superior a 200 ml dia. A alimentação por semidemanda reduz o possível risco de hipoglicemia, retardo no desenvolvimento e o tempo de internação. A alimentação por semidemanda deve ser interrompida quando observado instabilidade clínica e ou sinais de estresse. Reconhecer os sinais de saciedade é uma competência que a mãe precisa desenvolver com apoio e orientação da equipe. Entretanto, também é importante que a mãe saiba reconhecer os sinais iniciais de fome, pois se a mãe aproveitar o momento que o bebê está alerta e apresentar algum sinal inicial de fome, a chance de sucesso neste momento da mamada é maior. Então, deve-se aproveitar o momento que o bebê está em alerta, observando bem esses sinais de fome logo no início, antes que o bebê já esteja cansado e estressado. Em situações de baixa produção láctea, devemos também considerar a avaliação do sono e repouso materno. Ter um sono e repouso adequado para a mulher que amamenta está diretamente vinculado à sua produção láctea. A ansiedade, fadiga, estresse e o desgaste emocional são importantes inibidores da lactação. A secreção de ocitocina é inibida por catecolaminas que são liberadas em situações de estresse ou dor, podendo assim interferir na produção láctea materna. Outra estratégia é a translactação, sendo ela uma das estratégias realizadas quando diagnosticado a baixa produção láctea. Como também já discutido em outras estratégias acima, reforço aqui como uma das possibilidades de condutas para a manutenção do aleitamento materno, podendo aumentar a chance em até 5 vezes de manter o aleitamento materno exclusivo comparado ao uso do copo. E a última estratégia que iremos abordar dentro do fluxograma, e não a menos importante a ser discutida, é avaliar outros recursos adicionais à mãe. Recomenda-se adicionar outros recursos auxiliares à extração, como massagem na mama, compressa morna por 20 minutos antes da extração, extrair próximo ao bebê e ou contato pele a pele, orientação educacional e recurso audiovisual. Por estímulo ou relaxamento, estes recursos podem ajudar a mãe que quer amamentar e aumentar a sua produção láctea. Uma situação de estresse pode fazer com que a puérpera produza menos leite ou que o reflexo de descida de leite seja inibido. Lembrando que a secreção de ocitocina é inibida por catecolaminas que são liberadas em situações de estresse ou dor. A prevenção e o tratamento de situações que exponham a mãe ao estresse psíquico ou à dor são fundamentais para o sucesso da amamentação. Promover o relaxamento com recursos audiovisual, como música ou imagens da mãe amamentando seu filho, leva à redução do estresse e, consequentemente, o aumento da quantidade de leite materno. E, com todo o manejo do aleitamento materno do recém-nascido prematuro, baseado em evidências e diante o sucesso no desfecho da amamentação, na alta hospitalar de um prematuro, faz-se necessário o acompanhamento do aleitamento materno exclusivo,
pois terá como objetivo a promoção e supervisão de sua saúde, com orientações quanto à nutrição e ao crescimento e desenvolvimento. A determinação do momento ideal para o início da amamentação do bebê prematuro ainda é um desafio para os profissionais da saúde. Muitas vezes, atrasos injustificados e restrições à amamentação ocorrem devido a opiniões atuais não baseadas em evidências sobre a capacidade de alimentação de um bebê prematuro. Distante de uma regra geral, este fluxograma é uma diretriz, apresentando muitas das dimensões a serem avaliadas, apontando as várias possibilidades de intervenções para cada situação apresentada. Assim, este fluxograma pode ajudar norteando a exploração dessas situações mais comumente apresentadas com relação às dificuldades da amamentação do prematuro. E é com muita alegria que dou este retorno a você, profissional da saúde que valiosamente participou da minha pesquisa de doutorado, avaliando o efeito deste fluxograma na sua tomada de decisão sobre o manejo clínico do aleitamento materno em recém-nascidos prematuros. O resultado desta pesquisa mostrou que o fluxograma contribuiu valiosamente para a sistematização de uma prática tão complexa que é o manejo do aleitamento materno no prematuro, mostrando como norteador para o manejo clínico, possibilitando assim a sua generalização em outros locais e populações com mais segurança. Deixo este vídeo com o objetivo de capacitar você, profissional da saúde, a utilizar este fluxograma e seguir sistematicamente a melhor forma de manejo do aleitamento materno em prematuros, baseado em evidências e assim incentivar a prática da amamentação de maneira precoce.